Olá, meu amado, olá, minha amada. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos mais uma vez. Amém? Glórias a Deus. Amados, trouxe aqui um textozinhos maravilhosos para poder estar compartilhando para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Estava trabalhando e esses textos eu meditando na palavra de Deus e Deus ele nos dá entendimento para que nós venhamos ministrar a tua palavra. E eu quero estar compartilhando esses textos bíblicos que, ao estudar a palavra de Deus, ele me deu esses versículos e eu creio que eu vou estar compartilhando agora para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, onde fala um pouco sobre a palavra de Deus que está sendo comercializada. Esses textos bíblicos foi Deus que colocou no meu coração, foi Deus que colocou na minha mente. E eu separei esses textos para poder estar compartilhando para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O texto eu coloquei como o Evangelho distorcido. Hoje nós estamos vivendo um Evangelho distorcido, um Evangelho totalmente não de acordo com a palavra de Deus. Vejamos o que diz a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Vejamos o que diz o versículo 3. Também movidos por avareza, farão comércios de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo prazo não tarda, e a sua destruição não dorme. Amados, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservados para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Versículo 3 de 2 Pedro nos diz: e também movidos por avareza farão comércios de vós. A palavra de Deus hoje, amados, está sendo comercializada. A palavra de Deus hoje está sendo pregada totalmente diferente do que era para ser pregada. Amado, nós estamos vivendo uma pior geração de profetas. A pior geração de crentes está sendo essa, a nossa. Essa está sendo a pior geração de crentes, amados. Aonde essa geração está muito longe da primeira igreja que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Amados, está muito distante. Nós pregamos, nós glorificamos, nós exaltamos, mas a própria palavra diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Talvez a palavra possa estar sendo dura para você, mas também primeiro ela veio para mim. Mas a palavra está nos falando que Deus está falando através da sua carta de amor, que muitos irão fazer da própria palavra um comércio, iriam comercializar a palavra, pregar um evangelho barato, um evangelho de riquezas terrenas, o evangelho de tome 1 que eu te dou 3, um evangelho que vem da isso, me dá aqui, que eu te abençoo ali. Amados, não é desta forma. Não é desta forma. A Bíblia já nos dá uma advertência. Nós sabemos que Jesus é amor, que Jesus é a graça, que Jesus deixou o céu e veio habitar aqui no meio dos homens. Mas nós sabemos que a vingança pertence ao Deus de Israel.
E ele sim vai julgar cada um de nós. Eu não estou aqui para condenar, não estou aqui para julgar, mas para transmitir a palavra verdadeira, a palavra que nos corrige, que nos disciplina, que mostra o caminho que nós devemos andar. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha outro texto maravilhoso que fala maravilhosamente. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Nós iremos para Gálatas, amados irmãos, para a glória de Deus. Glória a Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado. Se um anjo descer do céu neste momento, pregar um evangelho que não está de acordo com a palavra, ele seja anátema, ele seja amaldiçoado. E se nós, eu, você e muitos homens aí fora que está pregando um evangelho totalmente distorcido, um evangelho que não está de acordo com as escrituras sagradas, ele seja anátema, ele seja amaldiçoado. É a palavra, é no Novo Testamento, Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. É esta palavra que nós precisamos pregar, é este evangelho que nós precisamos anunciar, o evangelho de renúncia, o evangelho que nos leva aos céus, o evangelho que nos ensina a se espelhar em Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Olha, eu coloquei aqui inspirado pelo Espírito Santo, amados, porque Deus ele nos dá o discernimento. Olha, Gálatas capítulo 1, versículo 6 e versículo 9 nos diz: se alguém pregar um evangelho que vá além do que já temos recebido, que ele seja amaldiçoado, que essa pessoa seja amaldiçoada. Glória a Deus. Mas pode ter certeza de que todos nós iremos um dia comparecer diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, muitas pessoas estão distorcendo, pisando na verdade, ensinando um evangelho que não tem nada a ver com esse aqui que nós estamos com ele em mãos. Amados, vai chegar o momento em que nós iremos ser julgados. Nós iremos ver lá em Romanos capítulo 2, versículo 16. O que diz Romanos capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho, Jesus irá julgar os nossos segredos, de acordo com o evangelho, de acordo com as escrituras sagradas. Nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 16 de Romanos. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Nós iremos para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O que nos diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Olha o que nos diz. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Nós iremos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo e nós iremos ser julgados. Olha só o que diz, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amados, meditem na palavra de Deus. Muitas das vezes nós compartilhamos e as pessoas criticam, mas está criticando a palavra. Do mesmo jeito que Deus é amoroso, Ele também é justiça. Ele vai fazer justiça comigo, com você e com toda a humanidade, amados. Você pode ter 30 anos de evangelho, 20 anos. Você vai se apresentar diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim diz a palavra.
Assim diz a palavra, porque Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Glória a Deus. Outra confirmação verídica está em Atos 17, versículo 31. Olha o que diz Atos 17, versículo 31, amados. Vamos ver o que diz Atos 17, versículo 31. Glória a Deus. Atos 17, versículo 31 nos diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acrescentou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem foi que foi ressuscitado dentre os mortos? Jesus Cristo. Ou seja, Jesus ele vai ser o juiz. Hoje Jesus é o meu advogado, é o seu advogado, é o advogado da humanidade. Jesus hoje intercede por cada um de nós, mas em breve Jesus virá como juiz. Nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo e cada um de nós iremos ser julgados de acordo com as nossas obras, de acordo com o que nós estamos fazendo através deste corpo, onde as pessoas estão distorcendo a palavra, ensinando o evangelho totalmente distorcido, onde as pessoas pisaram na verdade, amados. Não aceito o que as pessoas estão pregando de maneira nenhuma. Aonde a pessoa diz que você vai vender seu carro e vai ganhar 3. Aonde você vai vender sua casa e vai ganhar 3. Aonde você vai comprar uma vassoura que varre demônio. Papel higiênico ungido. Água ungida do Rio Jordão, amados. Nada a ver. Nada a ver, amados. O evangelho barato que está sendo pregado aí fora. Desculpa eu dizer, um evangelho barato que não tem nada a ver com este evangelho verdadeiro que está nas escrituras sagradas. Muitos homens estão usando a palavra de Deus para enriquecer, amados. Olha o que está acontecendo. Nós estamos vivendo no final dos tempos. E nós temos que pregar a verdade. As pessoas achando bom ou ruim tem que pregar, amados. Jesus ele veio pregar. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegada a hora do juízo. Ou seja, nós temos que pregar. Quem quiser que ache bom, quem quiser que ache ruim, o evangelho está sendo anunciado. É para a glória de Deus, meu amado. Não é para minha glória, não é para a glória do homem. Endireita os teus caminhos, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. E ele não pode nos pegar desprevenidos, não nos pegar de surpresa, amados. Nós não iremos habitar o reino celestial de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que nós iremos morar no Nova Jerusalém. Não é, amados. Mas glórias a Deus. E para você ver que Deus é o Deus da vingança, eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 30. Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 30. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 30. É Novo Testamento, não é Velho, é Novo Testamento. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha, a mim pertence a vingança. A vingança pertence a quem? A Deus. E ele retribuirá a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Ou seja, você, meu amado, eu, ninguém irá ficar de fora do juízo de Deus, de maneira nenhuma. E nós iremos para Romanos, capítulo 12, versículo 19, mais uma vez. Romanos, capítulo 12, versículo 19. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 19. Olha o que diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Olha, Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence a Ele. Ele sim vai fazer justiça. Ele sim vai fazer separação do joio e do trigo para a glória de Deus. Para finalizar, nós iremos retornar lá para Pedro, mas agora vai ser 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5. O que nos diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5, nos diz: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Nós iremos prestar conta
aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Quem é competente? É Deus, é Jesus. Amado irmão, amada irmã, meditem na palavra de Deus. Não deixe ser enganados, não deixe ser iludidos, porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Da mesma forma, do mesmo jeito que Jesus é amor, que Jesus nos amou antes de nós aceitá-lo, ele também é justo. E em breve ele virá para poder levar o teu povo realmente para morar lá no céu. Mas ele vai julgar o teu povo, ele vai julgar nações. Todas as nações irão se apresentar diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Não pense você que se você partir para a sepultura agora, você irá diretamente para o céu, se você não estiver com a vida totalmente alicerçada na palavra. Não é de qualquer maneira que nós iremos habitar o céu, amados. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Ou seja, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a hora do juízo. Muitas das vezes as pessoas falam que nós estamos julgando. Não, amados. Jesus ele veio pregar, veio curar, veio libertar, veio. Mas também ele veio pregar o reino dos céus. E não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma que nós iremos herdar o reino dos céus. A palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Fica esta mensagem. Meditem na palavra de Deus, amados. Não é de qualquer maneira. Este evangelho aqui, amados, as pessoas estão totalmente distorcendo. Já foi previsto. Nós estamos vivendo no final dos tempos, onde tudo isso aqui já foi previsto, amados, por Jesus. E nós estamos vivendo, nós estamos presenciando esses acontecimentos. Mas para a glória de Deus, faça a diferença. Pregue o evangelho, amados. Viva de acordo com a palavra de Deus. Certo que nós não iremos ser 100% porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas temos que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença para que no dia do juízo nós não venhamos ser cobrados e nem punidos por aquilo que nós deixou de fazer. Ou seja, eu estou evangelizando, estou levando a mensagem. E eu creio que quem convence-me do pecado é o Espírito Santo. Se você que está bebendo, pare de beber. Se você está adulterando, pare de adulterar. Se você está se prostituindo, pare de se prostituir. Morra para o pecado e nasça para uma nova vida em Cristo Jesus, amados. A Bíblia nos adverte severamente que esses tipos de pessoas não irão herdar o reino dos céus. É bíblico, amados. É bíblico. Não tem como mudar o que Jesus deixou escrito. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.